É, já com 53 frete. É, com aí frete. pronto. 53 é outra chaleira. Boa noite! Boa noite, mais boa noite mesmo! Estamos aqui, diretamente do Instagram do Lar Abrigo Espírita, Dr. Pedro Garcia Moreno Filho. A nossa casa de amor, a nossa casa que acolhe, trazendo o nosso trabalho, o nosso projeto pela vida, valorizando a vida, em parceria com o NEP. Em parceria com o NEP, o Núcleo de Estudos e Pesquisas do Evangelho, Bittencourt Sampaio. Com essas pessoas maravilhosas, extraordinárias. Tivemos segunda-feira, nossa querida deusa maravilhosa Missano. Na terça-feira, nós tivemos o nosso querido Silvan Aragão. E hoje nós teremos a nossa querida Robenilde, que vai trazer saúde mental. Nossa, será que eu disse o tema certo? Eu fico confiando na minha memória, mas a minha saúde já não está tão boa. Boa noite, gente. Valéria, seja bem-vinda. Adriana, seja bem-vinda. Gilvan, seja bem-vindo. Dreams, deve ser alguma coisa a ver com um sonho. Boa noite. Ah, que felicidade. Consegui entrar ao vivo. Graças a Deus. Simone Pinto, psicóloga. Laudeci Santos. Robenilde chegou. Elza Maravilhosa Missano também chegou. Ai, que bom. Já vou pedir para visualizar. Ai, socorro, chega. Chega, Rorô. Que eu quero pedir para você vir. Ai, que maravilha. Ronise. Bênção de Deus. Ah, turma maravilhosa. Pronto, eu vou entrar por aqui porque eu não estava conseguindo. Robenilde. Bom, que bom estar com vocês, viu? Vamos fazer uma breve leitura do Evangelho, conforme digo. E não poderia... Oi, tudo bem? Olá! Bom, amiga, eu tentei usar amarelo, mas não é amarelo, é amarelo com azul, ficou verde. Minha filha disse que tá verde. Eu disse, ah, meu Deus, valeu a intenção. Mas no vídeo tá verde. Mas você tá de amarelo, querida. Seja Eu, bem-vinda. Olha aqui, olha, já eu, estamos aqui. Mônica, diga, querida. eu é que agradeço o convite, agradeço a confiança. Nossa Senhora, aí todo mundo Illinois, né? agradecendo. Com esse lar abrigo espírita que é uma bênção em nossas vidas há quanto tempo, né? Foi uma das primeiras, foi a primeira casa em que eu fiz seminário. Foi a convite de Elza Missano e foi minha Isso. estreia, foi aí com vocês, eu amei. E de lá Demorou para a querer. não parei mais. Tá vendo aí? Fia, começou lá na nossa casa, não para, pode ter Não certeza. para. Não para, não para, não para. E eu não deixo de dar trabalho, minha amiga. Eu sou uma pessoa A- muito trabalhosa. Ai, é E, tão bom e a estar com gente, você. e a gente do NEP adora esses trabalhos, que Ah, é sempre divulgando a mensagem do Evangelho. Graças a Deus a gente estuda para isso, e graças a Deus tem casas que nos convidam, como você e outras mais, que nos prestigiam para que a gente possa também fazer esse trabalho, essa divulgação do Evangelho de Jesus, né? Isso, Linoy. claro. É sim, é uma parceria. Você vê que ó, já está convidado para o próximo ano. E Vixe, tem também o do Evangelho. É sim. Nossa, mas a gente não vai parar, não, minha amiga. É para muito não. trabalho a ser feito. E vocês estão aí cavucando, vocês estão trabalhando nessa mina de pedras preciosas e trazem coisas fabulosas. Então a gente precisa usufruir disso. É verdade, Sergipe, é muito bom. É muito bom. Sergipe é um celeiro. Olha, tem gente de areia branca aqui, tem gente de tudo quanto é canto, viu? E o Coisa nosso linda. projeto, Valorizando a Vida, nós começamos com vocês. Você veja como são as coisas, né? E já vamos para o terceiro ano e vamos continuar nessa proposta. Viu, amiga? E isso. E assim, a gente agradece muito essa sua preocupação com a vida, com a valorização da vida. Sabemos que você é uma das pessoas em Itabaiana e arredores que trabalham muito com essa temática e com todo É esse verdade. cuidado, com todo esse amor que para acolher, sempre nesse sentido, né? Porque nossa doutrina, ela é consoladora, ela é Consoladora. acolhedora.
não é? acolhedora. Se não Isso. acolher, não vai embora. Porque tem É, Jesus é acolhimento. Jesus é Então, acolhimento. Isso mesmo. acolhimento. A Silvan está aqui. Silvan, meu filho, ontem eu tive que me desdobrar, meu amigo, porque a pessoa que era para estar com você não ficou. Você sabe, eu tinha dito a você, né? E aí eu fiquei naquela loucura, mas correu tudo bem, foi maravilhoso. Eu quero dizer que sua Foi. palestra estava show de bola. Aliás, com vocês eu não tenho o menor receio. Tranquila, eu saio, deixo vocês tomando conta. Então vamos no Evangelho. Esquecimento do passado. Do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. É em vão. Olha, o espírito renasce frequentemente no meio em que viveu e se acha em relação com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes fez. Se reconhecesse nelas as que odiou, talvez seu ódio se revelasse. Em todos os casos, seria humilhado diante daqueles que houvesse ofendido. Deus nos deu, para nosso adiantamento, justamente o que nos é necessário e pode nos bastar: a voz da consciência e nossas tendências instintivas, e nos tira o que poderia nos prejudicar. Que Jesus nos abençoe, nos envolva de muita paz, de muita luz. Como você sabe, eu faço a prece inicial, mas afinal, quem faz é você. Viu? Tá bom? Certo, certo, Elinói. Eu quero que você cronometre o tempo aí, porque Vou quando eu começo a olhar. falar, eu me desligo. Aí, quando tiver faltando alguns minutinhos para o encerramento, você me fala, Eu tá bom? falo, eu falo. Vale. Então a Tá gente vendo que eu vai, adoro, né? então a gente vai falar um pouquinho sobre emoções e saúde mental, não é isso? Graça. Se a gente está É falando sim. de valorização da vida, a gente tem que buscar quais são os valores da vida. E aí a gente começa pensando, refletindo um pouquinho sobre as emoções. Nós somos emoções. Nós, quando nos relacionamos com as coisas, pessoas e conosco mesmo, a gente está sempre emitindo emoções, não é isso? Então, É aí a sim. gente se pergunta, quais são as emoções principais? Eu chamaria de emoções básicas. Alguns estudiosos falam que há só 4, outras 5, outras 6. Eu considero bastante a alegria, a tristeza, o medo, a surpresa, o nojo e a raiva. Geralmente, a tristeza, a alegria, o medo e a raiva, elas estão muito juntas. E quando a gente fala de emoção básica, a gente está dizendo não só que ela se distribui em outras emoções, ela vai ramificar. Como a gente está falando também, que essas emoções estão em todos nós. Essas emoções fazem parte da nossa vida. E aí a gente pensa, alegria e tristeza são duas emoções que a gente pensa, uma é ruim, outra é boa. Não vamos pensar mais dessa forma. Vamos pensar da alegria e da tristeza como emoções que nos causam bem-estar e a outra que não causa bem-estar. Agradável e desagradável, mas não que ela seja ruim. A raiva, por exemplo, o medo, são emoções negativas? Não, são emoções positivas também, tanto quanto as outras. Positivas por quê? Porque são necessárias na nossa vida, né? E aí a gente pensa que não devemos sentir raiva, não devemos sentir medo, não devemos sentir tristeza. Engano. Devemos sentir sim, porque é natural nosso. Não devemos alimentar maus sentimentos, aí é diferente. Mas o que é que acontece no desenrolar da nossa vida? Por exemplo, meu neto sente uma raiva de alguma coisa, digamos que eu lhe diga um não e ele fica com raiva,
Coisa que minhas filhas dizem que eu nunca faço, dizer um não, mas eu digo sim. E, e aí ele fica com raiva, entra no quarto dele, pá, bate a porta com toda a raiva. Foi negativo isso? A ação em si de bater a porta pode danificar a porta se for uma pessoa forte, não é o caso dele. Mas a raiva em si não é negativa. Ela é uma emoção que é colocada para fora. Ela explode. Não necessariamente tem que danificar tudo que está em volta. E aí, nós, infelizmente, tentamos reprimir algumas emoções. E nesse caminhar de reprimir algumas emoções, nós embotamos os sentimentos, as emoções verdadeiras. Eu estou com raiva e finjo que não estou com raiva. Só que o que a raiva representa no meu corpo físico não é bom. O que é que acontece eu alimentando aquilo ali? Então a gente tem que chegar numa mediação de que a gente converse sobre a raiva, do que a gente converse sobre o medo, porque o medo nos protege, que a gente converse sobre a tristeza, porque ela é natural e ela nos faz refletir sobre alguns momentos que são essenciais em nossas vidas. Então, isso é necessário, que a gente reflita sobre as emoções e não reprima as emoções. Eu sempre digo assim, você tem todo o direito de ficar com raiva, você só não tem direito de ferir as pessoas, de danificar as coisas, com a sua explosão de ira. Isso você não pode, mas você pode refletir sobre a sua raiva. O que é refletir sobre a raiva, né? Na hora que a gente tem raiva, a vontade da gente é voar no pescoço de alguém, é jogar alguma coisa e quebrar. O que a gente tem vontade de fazer é botar essa raiva para fora dessa forma. Por isso que, hoje em dia, algumas escolas, que não são as escolas tradicionais, são as escolas que têm um projeto de educação mais evoluído, eles trabalham com as crianças desde a infância, a primeira infância mesmo, as raivas. Então, as crianças vão falar sobre suas emoções. O que é que você sente quando acontece isso? Aí a criança sabe identificar. Talvez ela não saiba identificar com outras palavras mais rebuscadas, mas ela vai dizer, fiquei com raiva. Ela vai dizer, eu tenho nojo. Ela vai dizer, eu estou alegre, meu coração está feliz. Elas sabem falar sobre isso. Como é que a gente tem que educar isso? E essa educação não se faz só com as crianças, não. Nós, adultos, eu aqui com esses cabelinhos brancos, posso educar minhas emoções, ver a intensidade da emoção. Porque a emoção básica, como a raiva, até a alegria em intensidade muito elevada, o que é que acontece com ela? Desorganiza o ambiente. Uma pessoa extravagante, com alegria demais, ela desorganiza alguns ambientes. Então, todas as emoções elas vão ter que ser trabalhadas à sua intensidade. Né? Mas aí o que é que acontece no meio do caminho? Homem não chora. E o que é que acontece com essa tristeza dessa criança que não pode chorar? O que é que acontece com ela? Ela vai ficando embotada, ela vai ficando guardada e vai se tornar um adulto que não consegue expressar as suas emoções. Ele vai ficar um adulto que não consegue dizer para uma pessoa, eu te amo de verdade. Ele não vai conseguir dizer para uma pessoa, eu estou triste com você e isso me faz chorar. Então, a gente vai adoecendo as emoções que, prioritariamente, elas estão para nos fazer saudáveis. Porque o medo nos preserva de um perigo, porque a raiva
nos dá coragem para enfrentar algumas situações onde a gente não pode ser aniquilado. A tristeza, ela nos faz refletir sobre passagens de nossa vida, porque nem tudo são flores, e a gente precisa avaliar as tristezas. Joana de Ângeles fala de uma forma magnífica sobre a tristeza e diz o seguinte: a tristeza, ela nos alimenta de reflexão. Olha só como é lindo isso. A tristeza nos faz refletir sobre passagens da nossa vida, onde a gente vai poder mudar a qualidade de vida, mudar a energia que a gente coloca nas coisas, mudar o comportamento em relação a alguns relacionamentos que a gente convive, vivencia. A alegria nos dá força para ir à frente, né? Nos dá energia, garra para superar situações e para engajar em outros projetos. Então, todas essas. O nojo também nos protege contra coisas que não fazem bem para a saúde. Então, todas essas emoções, elas têm que ser vivenciadas. Agora, lógico, se a criança ela não sabe medir essa emoção, medir essa intensidade da emoção, ela pode passar um pouco. Ela pode, na raiva, danificar alguma coisa, bater uma porta. No medo, ela pode ficar engessada e não querer entrar no mar porque ela tem medo da onda, porque ela tomou um caldo um dia desse e agora ela tem medo de engolir a água salgada. Todas as emoções, elas nos protegem e fazem com que nós nos preparemos para uma vida futura. E para as outras emoções que vêm junto, né? Porque se a alegria ela é uma emoção básica, a gratidão é um desmembramento da alegria, sendo uma emoção muito mais madura, digamos assim. E como é que ficam as pessoas que não têm gratidão por nada? Que não conseguem enxergar nas pequenas coisas a luz de Deus, o dedo divino, a misericórdia, né? Como é que essas pessoas vivem? Elas adoecem mentalmente. O que acontece com as pessoas que não lidam bem com o nojo, que não lidam bem com a raiva? Muito provavelmente, algumas dessas pessoas elas vão sentir desprezo por outras pessoas. E algumas dessas emoções secundárias, que são desmembradas da emoção básica, que não foram bem vivenciadas, elas vão prejudicar nos relacionamentos, mas elas vão prejudicar muito mais interiormente, a mim enquanto pessoa. Porque se um relacionamento meu está prejudicado, eu comigo mesma já estou um pouquinho aquém do que eu deveria estar comigo, no meu relacionamento comigo mesmo. Então, por exemplo, o medo engessa o adulto e não deixa que ele caminhe, né? Em direção ao quê? À evolução, à luz. Então, quando a gente fala de emoções básicas, a gente está falando também de saúde mental. Se você lida bem com as suas emoções básicas, você lida bem, você vai lidar bem com tudo em torno de você, porque você vai ter saúde mental para lidar bem. Claro que a gente está falando aqui de pessoas que não têm déficit de aprendizagem, né? Com pessoas que não têm outros prejuízos, né, no seu desenvolvimento normal. Porque há pessoas que já vêm com algumas necessidades especiais, digamos assim. E muitas dessas sabem lidar melhor do que outros, que aparentemente não estão portadores
de necessidades especiais, né? E aí a gente vai buscar... como é que hoje, Robenilde, que não lida bem com a tristeza, digamos assim, como é que ela vai mudar isso, né? Tudo é exercício, né? Isso tudo é exercício. Por exemplo, o exercício da gratidão vai fazer com que Robenilde, que tem a sua alegria embotada, buscar nos momentos felizes formas de agradecer. Como é que eu faço isso? Eu posso pensar assim. Gente, hoje eu amanheci e não tive uma dor de cabeça. Para quem tem enxaqueca, tá? Digamos, a pessoa tem enxaqueca, então ela entristece porque ela tem enxaqueca. Lógico que todo o mecanismo bioquímico, físico, a química orgânica da pessoa, ele vai sair prejudicado, porque quanto mais triste estivermos alimentando a tristeza, nós vamos adoecer o corpo físico. Nós vamos adoecer o corpo físico quando nós adoecemos a nossa emoção. Uma coisa está ligada à outra. A gente não pode, não consegue desligar uma coisa da outra. Elas estão assim, ó, ligadinhas. Porque o perispírito, ele filtra tudo, né? E aí nós vamos começar a rever como é que a gente age diante das nossas emoções. Quando alguma coisa boa vem para mim, eu lido bem com a minha alegria ou eu falo da seguinte forma: eu estou alegre hoje, mas já sei, quando vem uma coisa boa, daqui a pouco vem alguma coisa ruim para me derrubar. E aí eu me avalio como? Eu sou uma pessoa pessimista. Eu tenho que mudar esse ponto, né? Como é que eu lido com meus medos, os meus enfrentamentos da vida? Eu sou uma pessoa que não consegue lidar com coisas novas. Eu sou uma pessoa que não consegue concluir meus projetos. Todo ano eu começo um projeto e não concluo. O que é que me ingessa? É algum medo? Por que eu não saio da zona de conforto? E aí, Illinois, a gente vai pensar nessa zona de conforto. Todos nós, diante dessa pandemia, fomos obrigados a sair da zona de conforto. Todos. Mas todos. Porque se a vida de uma filha minha muda, a minha muda também. Então saímos da zona de conforto. Mesmo quem, como meus pais, que já viviam dentro de casa, sem problema nenhum, não saíam muito, estavam lá muito bem, sendo acompanhados por fono, uma moça que ajudava em casa. Quando chega a pandemia, até esses que a gente pensa que já estão numa zona de conforto, vamos dizer assim, que não vai ser mexida de jeito nenhum, foi mexida. Porque a manicure não vai mais. Porque a fono não vai mais. O fisioterapeuta não vai mais. E eles ainda tiveram que botar Robenildo dentro de casa. Olha, Robenildo Mandona, querendo mandar neles dois. Tirei eles da zona de conforto. Robenildo dizendo, não, ninguém come mais isso aqui em casa não, que vocês não têm idade para comer mais isso. Tirei eles da zona de conforto. Quem a gente pensa que não ia tirar da zona de conforto, saiu. E a gente saiu da zona de conforto para onde? Para a zona de confronto. Confronto. A gente foi para a zona de confronto com as nossas próprias experiências, com a mudança de visão de mundo. A gente foi para a zona de confronto com os meus valores, né? O que é que eu posso, o que é que eu não posso, com as minhas possibilidades, o confronto com os meus medos, o confronto
com a minha tristeza. Tem dia que a gente fica triste, com a minha raiva, porque algumas pessoas não entendem que muitas estão morrendo, com a minha tristeza de ver tanta gente perdendo seus entes queridos, com tanta gente perdendo emprego, a gente foi para a zona de confronto. E quem não estiver com essas emoções básicas bem equilibradas, vai aportar de alguma forma numa depressão, numa fobia, não é? E aí a gente vai chegar aonde? Na doença mental. E o que é a doença mental se não é a doença do espírito mesmo? Né? E aí, como é que a gente lida com isso? Como é que a gente sai? Tem uma querida falando aqui, eu gostaria de saber como mudar esse sentimento de impotência que temos sentido durante essa pandemia, fortalecendo suas emoções básicas, fortalecendo o que você tiver de melhor em você, estimulando a gratidão, porque pelo que a gente tem de bom, pelo que eu posso fazer, e entrando na zona de confronto com as minhas limitações. Não somos deuses, não temos controle. Não temos controle. A gente percebeu agora que o controle não está em nossas mãos. Não está. Hoje, em fevereiro, teve gente que programava o carnaval de 2021. Em janeiro, fomos, muitas de nós, espíritas, para o primeiro congresso paraibano, coisa mais linda. E poucos dias depois fizemos a inscrição para 2021. Fizemos. Não há. São limitações que nós temos que enfrentar. Impotência, sim, somos impotentes para mudar certas coisas. Somos impotentes. Nívia, né? Nívia, somos impotentes para mudar certas coisas, mas temos uma potência grandiosa para mudarmos a nós mesmos. Eu não consigo mudar ninguém, Nívia, nem mudar fatos grandiosos como esse, mas eu consigo mudar a minha percepção de mundo. E esse momento nos convida à introspecção. Esse momento nos convida a buscar alegria nas mínimas coisas, buscar a gratidão, aprender a ser grato, porque amanheceu o dia eu respiro, onde muitos estão morrendo com falta de ar. Então a gente tem que pensar nisso. Não temos como... A resposta, ela pergunta o que fazer, como agir. Então, o agir é o meu agir. Eu não vou resolver o problema do mundo de jeito nenhum. Mas eu posso resolver o problema de um instituto... Resolver não, mas ajudar no problema de uma instituição que está necessitada de ajuda? Posso. Nós estamos vendo que são nesses momentos de muito sofrimento, de muita dor, de muita perda, que as pessoas elas conseguem aflorar em si a gentileza, a fraternidade, a solidariedade, a misericórdia. Então, vamos alimentar isso. Vamos alimentar isso, né? A tristeza a gente sente, e é natural que sinta. A gente não pode alimentar a tristeza para que ela descambe para uma depressão. Porque a depressão descamba para o vazio existencial. E o vazio existencial descamba para a perda. Para a perda das oportunidades, porque a gente sabe que muitos suicídios eles passam antes
por uma depressão e pelo a falta do sentido da vida, né? E a gente sabe que há redes de proteção, muitas redes de proteção. Há profissionais que ajudam, há medicação, que na depressão, porque a depressão tem o fator biológico também, e a gente não pode se afastar disso, tem os neurotransmissores que ficam danificados de alguma forma por conta da nossa tristeza que vai ser intensa demais durante tempo demais. E aí a gente precisa de ajuda, sim, né? Mas a gente precisa se ajudar também. E esse momento nos convida a essa reflexão. O que é que eu posso mudar em mim para que amanhã, quando todas as portas se abram, eu consiga ver outro mundo? Porque vai ser diferente para todo mundo. Está diferente para todo mundo. Tem gente zanzando pela rua por aí, sem máscara, porque existe uma doença chamada negação, que ela prejudica muito a quem sente, mas também a quem está em sua volta. A negação do que está acontecendo. Não adianta negar. Está acontecendo. Saímos da zona de conforto. Todos saímos. Todos entramos em contato com o medo, com a tristeza, com a raiva, né? com a impotência. Todos nós entramos nesse corredor. Todos nós. Quem não entra nesse corredor está com a negação. Então, esse está pior do que nós, porque nós estamos enxergando a realidade. Quem está negando, a doença já chegou antes. Já chegou antes. Então, nós temos que lidar bem com esses sentimentos, com essas emoções, para que a gente não consegue viver bem com isso. Está vendo que está ficando ruim demais? Procura ajuda. Procura ajuda. Nós temos inúmeras formas de ajuda, né? Nós temos familiares, nós temos amigos, nós temos médicos, psicólogos, casa espírita, né? E o problema maior também, quando essas emoções elas ficam muito acentuadas de forma não saudável, nossos amigos espirituais que estão em sintonia com que estão também com essas emoções, entram em sintonia conosco e aí potencializa. Porque nós sabemos muito bem que, por exemplo, se eu penso no bem e Linói pensa no bem, o bem vai ser potencializado. Somos duas pensando no bem. Se eu penso numa vingança e Linói pensa na vingança, vem muita gente atrás de ajudar a gente nessa vingança. Porque nós atraímos e potencializamos tudo que sentimos. Né? Quando a gente se alia a outros. E a gente se alia, mesmo que não chame verbalmente, mas nosso pensamento, ele conecta com outros e a gente vai potencializar tudo que queremos. Pensemos no bem para potencializar o bem. Quando a gente se sentir impotente, lembre que Jesus não tinha uma pedra para recostar a cabeça. Né? Mas Jesus era Jesus, Robenido. Ok, nós somos irmãos dele. Irmãos que estamos ainda no aprendizado primário, mas somos. Estamos sendo convocados a mudar o nosso pensar sobre a vida. Nós estamos sendo convocados a mudar o nosso pensar sobre a vida. Esse momento de confronto que nos tirou da zona de conforto vai ter que nos colocar em outro âmbito. Nós temos que ter outro olhar sobre o outro, sobre nossas relações, sobre a vida, sobre o que queremos, sobre o que somos, sobre o que podemos ser. Então, a tristeza, ela virá, e ela virá em vários momentos da vida, porque estamos num mundo de provas e expiações. A gente não vai fugir de momentos tristes, mas a gente tem que buscar
nisso que a gente já tem da doutrina espírita, a doutrina ela nos dá todo um caminhar, olhe, um caminhar bem debulhadozinho. O espaço e tempo para a gente percorrer. E o roteiro Jesus deixou. E a doutrina espírita, ela vem e mastiga para a gente. O que a gente tem de livros de Joana de Ângeles, veja, a série psicológica de Joana de Ângeles são 16 livros. Todos eles vão falar sobre como viver bem. Vão falar sobre saúde mental. Todos eles. De uma forma ou de outra, você vai encontrar lá como viver bem. Tem um livro dela, que eu estou com ele aqui em mãos, Conflitos Existenciais. Esse livro é magnífico. Ele vai falar sobre muitas emoções e sobre muitos sentimentos que nós temos durante a vida e como ela coloca a terapêutica, viu? De como a gente pode mudar, de como a gente pode melhorar. Tem um livro dela que fala sobre depressão. O livro todo fala depressão. Mas tem outro livro, todo é sobre gratidão. Psicologia da gratidão. É uma bênção, gente. Então, a gente pode buscar. Já a Adriana está lendo. A gente pode buscar nessa bibliografia toda, bibliografia toda espírita, o que a gente precisa. Mas se você não quer ir muito longe, vai lá no Sermão do Monte. Vai no Sermão do Monte e veja lá o que é que Jesus disse. Então, o que é que... Conflitos existenciais, Leila disse que está lendo. É muito bom. Isso mesmo. Então, nós temos... psicologia da gratidão, muito bem. Nós temos muito onde buscar a saída. Se a gente sente mesmo dores, e dores pelo outro. Às vezes não somos nós que estamos no vazio existencial, mas é um filho que está e eu não sei o que fazer. A gente busca ajuda, tem o CVV, tem a Casa Espírita, tem os amigos. Olha, tem uma gama de rede, tem uma rede de proteção muito grande. O último livro de Joana de Ângeles, que foi assinado por ela, sabe que dia? Em março, gente. 9 de março de 2020. Vidas Vazias? Vidas Vazias. Esse livro já fala sobre essa impotência que a moça falou ainda agora, esqueci o nome. Leila, lembrei de Lívia. Isso, que Nívia falou ainda agora. Vai falar sobre essa impotência, mas vai falar também como a gente pode fazer o outro caminho. Mas o outro caminho começa em mim, não começa no outro. Eu não posso esperar que o outro faça por mim. Eu tenho que fazer, eu tenho que começar. Uma das coisas que a gente tem que ter certeza que nos alimenta com muita força é a oração. É a oração. Quando eu estou com uma tristeza profunda ou com uma raiva muito grande, se eu respiro, porque o corpo precisa responder bem também, porque o cérebro está fervilhando. Diga se não é assim, Illinois. Illinois não sente raiva, Illinois só sente amor. É uma coisa espetacular. Aí a gente tá com raiva, o cérebro tá fervilhando. Você fica vermelho, o cérebro tá fervilhando e você não consegue fazer uma prece. Por quê? Porque o corpo tá lhe impedindo de concentrar em palavras que lhe tirem daquela energia. O que é que você faz?
Se você não consegue fazer a prece, lide com o seu corpo. Lide com o seu corpo primeiro. Como, Robenilde? Feche os olhos e respire fundo várias vezes. Se lembra daquela conversa dos antigos que dizia, antes de dar uma resposta, de fazer alguma coisa, conte até 10, conte até 100, conte até 1000, contando, respirando. Conte respirando. Quando você respira, seu corpo vai diminuindo aquela adrenalina toda da raiva, sabe? Sabe aquela coisa que ferve? Essa temperatura vai diminuindo. Quando ela diminui, você já consegue fazer a prece. Quando você faz a prece, você está mudando sua energia. Aí, quando você muda sua energia, você conecta com o que há de melhor através da prece. E aí você já consegue ver, enxergar, porque quem está com raiva não enxerga bem, porque a raiva não é boa condutora de conversa, não é. Esses sentimentos, quando eles estão intensos demais, eles não são bons condutores. O bom é você ficar com você mesmo, baixar um pouquinho a temperatura e fazer a prece. Quando consegue fazer a prece, seu nível vai melhorando. Olhe, gente, é saúde mental. Você está buscando a sua saúde mental. Saúde mental não é através de remédio, não. Saúde mental é através de atitude. Atitude, primeiro, atitudes no pensar, né? Porque quem comanda é você. Quem comanda esse corpo é Robenilde espírito, não é Robenilde corpo, né? Esse negócio de a carne é fraca não existe, gente. O espírito é que é resistente ou não. É o espírito. Somos nós, porque somos nós que comandamos. Então a gente consegue sim equilibrar as emoções para que nosso corpo físico não adoeça e para que nós não adoeçamos mentalmente, espiritualmente. Para que a gente não tome atitudes de que vá se arrepender lá na frente. Para que a gente não tome atitudes de que perceba que a vida continua, mas você perdeu o tempo. A vida continua, só que você perdeu a oportunidade. Teremos outras? Muitas. Todas elas banhadas pela misericórdia divina. Todas elas banhadas pela misericórdia divina. Mas quando nós perdemos uma oportunidade, nós perdemos também algumas vantagens daquela oportunidade. Eu vim nessa vida com todos os meus sentidos atuantes, todos os meus sentidos em perfeito estado de atuação, digamos assim, e eu trabalho mal com alguns deles. Eu perco a oportunidade de trabalhar bem com a minha fala, por exemplo. E aí, em outra oportunidade, talvez se eu erro nessa encarnação, nesse sentido, digamos que eu erre em algum sentido, na outra encarnação, ele pode vir com algum prejuízo, sim, porque eu danifico. Não é castigo de Deus. É consequência dos meus atos, porque o que eu planto, eu vou colher. Nada mais que isso. É uma lógica. A doutrina espírita nos mostra essa lógica da responsabilidade que temos que ter com as nossas ações, com as nossas atitudes, com as nossas falas, com o que a gente vive, né? E é comigo mesmo, e vai ser sempre eu e Deus, porque eu não mudo o outro, porque eu não interfiro no outro. O que eu posso fazer pelo outro é ajudar, mas eu não mudo ninguém, mas eu posso mudar. Então, quando a gente fala o que é que eu faço com essa tristeza, com essa impotência,
Eu quero saber quais são as potências que eu tenho em mim. As potências. Eu sei que eu tenho. Eu tenho muitas potências. Eu tenho a potência de ligar para um amigo para perguntar como é que ele está e fazer. Eu sei que ele não está bem. E fazer do dia dele um dia mais feliz, porque eu utilizei palavras de bem com ele, lembrei fatos que alegrem a vida dele. Eu tenho potências de, sem sair de casa, sentir o abraço de outra pessoa, abraçar outra pessoa, acalentar, acolher. Eu tenho potências. Então, são essas potências que eu tenho que buscar em mim, fortalecer essas potências para lidar com as impotências que eu tenho também, porque somos limitados. Nós não sabemos o que vai ser o mês que vem. Se a pandemia melhora, se a pandemia permanece ou se piora. Estamos vivendo num momento em que nada sabemos do amanhã. Nada, mas eu sei de mim. Eu sei de mim. Eu sei como eu devo proceder. Eu sei o que eu posso melhorar. Eu sei o que eu não fiz até ontem, mas que eu ainda devo fazer nessa encarnação. Porque está tudo registrado. E quando a gente tiver dúvida, se lembra da leitura de Linoy, do esquecimento do passado? A gente esquece porque não é favorável que a gente lembre. Porque senão, a gente não vai se dar bem com essa lembrança. Mas, porque a gente é frágil, né? Eu não vou receber um convite de Illinois sabendo que na encarnação passada eu fiz mal a ela, eu vou morrer de vergonha. Eu não vou chegar perto dela, eu vou morrer de vergonha. E aí eu vou ficar com medo que ela sinta raiva também de mim. Então, o esquecimento ele é saudável. Mas nós espíritas, sabemos que temos a oportunidade de, quando estiver no período do sono, no mundo espiritual, a gente vai e pergunta aos nossos anjos da guarda, aos nossos anjos protetores, aos familiares que nos protegem, me ajude a lembrar do meu planejamento reencarnatório. Eu faço isso. Me ajuda a lembrar do meu planejamento reencarnatório, pelo amor de Deus, porque eu sei que eu não vou ser completista. Lembra de André Luiz, que fala dos completistas? Eu sei que eu não vou ser completista, mas eu também não quero ficar devendo demais para a próxima. Me ajuda a ter força de lidar com aquele problema, com aquela tristeza, com aquele medo, com aquela raiva que eu ainda sinto, com aquela mágoa, com aquela falta de perdão. A quem eu tenho que perdoar hoje? Porque amanhã chega e eu sou impotente para o amanhã, Mas hoje eu tenho potências para hoje. Hoje eu posso perdoar. Se eu não consigo perdoar tete a tete, eu peço em meus pensamentos, eu imagino entrando em contato com aquela pessoa e pedindo perdão a ela. Eu imagino entrando em contato com aquela pessoa e pedindo perdão a ela. Eu peço para ter um encontro espiritual com essa pessoa, para que eu possa pedir perdão. Ou se eu não perdoei alguém que já se foi, eu perdoo agora, hoje, agora. É fácil, perdoo. Chega lá. Mesmo que essa pessoa já esteja lá no outro plano. Chega lá. Né? Então é isso que a gente tem que fazer para ser saudável. Aí Jesus diz para a gente, aonde é que a gente vai construir o reino de Deus? Aonde? Não é no coração? Não é? No coração. O reino de Deus será construído no coração dos homens. Aí eu digo, massa, vou começar a construir o reino de Deus no meu coração. Aí quando eu vou para o terreno, lá no terreno, 5 minutos só?
Menina. Quando eu vou pro terreno, aí eu encontro mágoa, inveja. Fora a prece. Ah, tá. Mágoa, inveja. Aí eu encontro um monte de coisa. Eita, como é que eu vou construir um reino de Deus num terreno sujo, gente? Aí eu preciso fazer essa limpeza. Essa limpeza é saúde mental. Essa limpeza é saúde mental. Eu vivo o dia de hoje. Eu não vivo o dia de ontem. Porque o de ontem já passou. Eu vivo o dia de hoje. Porque eu estou plantando para o amanhã, que não chegou ainda. Quando ele chegar, já é hoje. E eu vivo em relação com as outras pessoas. Eu não posso fugir disso. Sou eu verdadeiramente, em relação com os outros. Mas eu verdadeiramente em relação comigo mesma. Eu preciso saber que minha raiva é raiva e eu saiba senti-la, mas sem danificar nada, sem danificar as relações, sem maltratar ninguém. Eu tenho que saber que meu medo é medo, mas eu tenho que saber enfrentar meus medos. Eu tenho que saber que minha alegria ela não pode ultrapassar os limites de quem está com a dor ali. Toda a intensidade sou eu que tenho que dar. Isso é saúde mental. Isso é saúde mental. Então, Joana de Ângeles, nesse livro Momentos de Saúde e Consciência, maravilhoso também, vai falar sobre a bênção da saúde no seu capítulo 18. E ela diz assim, ó, vou ler esse pedacinho. Doença em qualquer circunstância é prova abençoada, exceto quando mutiladora, alienante, limitadora, constitui expiação oportuna de que as soberanas leis utilizam-se para promover os calcetas, que de alguma forma somos, todos nós. Saudável, aproveita o ensejo para te preservares, produzindo mais e melhor. Enfermo, agradece a Deus e amplia os horizontes mentais no amor para que te recuperes hoje e mais tarde, seguindo adiante em paz e confiança. Então, vamos sempre buscar nossas potências que nós as temos e buscar sempre a ajuda superior. A prece é um dos melhores remédios. O equilíbrio é buscado através da prece. A harmonia nos sentimentos, harmonia, tranquilidade, sem esquecer que a raiva é normal, que o medo é normal, que a tristeza é normal, que a alegria é normal. Né? Vamos fazer a prece, Linoi? Vamos sim. Eu falo tanto que não deixei Linoi falar. Oh, meu Deus. Não tem problema, tá tão maravilhoso, minha santa. Eu não me incomodo. Eu me importo é de que as pessoas usufruam desse tesouro de valor inigualável. Oh, Que meu Deus te Deus. abençoe, que Deus te ilumine. Gratidão imensa. Eu é que Gratidão imensa. agradeço. Pode Vamos à fazer suas prece. considerações. Amanhã teremos Mônica Cília, como sempre, há uma Mônica. esperança, né? Pronto, querida. Fica à vontade, viu? Vou à prece. Vamos fechar os olhos. Colocar na nossa tela mental a imagem de Jesus, a que você acha mais bela, a que você se aproxima mais e a que se aproxima mais de você. E vamos conversar com Ele. Agradecemos, amado Mestre, por todas as bênçãos que temos. Agradecemos pela oportunidade da vida e agradecemos, Senhor, por estarmos aqui, reencarnados, nesse momento grandioso, onde todos nós que estamos aqui temos que buscar novos rumos, novos pensamentos, novas oportunidades. Seja, Senhor, em nosso coração a grandeza, a luz e a glória. Que esteja conosco em nossos pensamentos, sempre, em nossos passos, nos iluminando e nos engrandecendo. Esteja conosco hoje e sempre, Mestre. Assim seja. Assim Obrigada, seja. Illinois. Gratidão, gratidão imensa. Faça um pouco para foto agora, que vai ficar mais linda ainda. Ei. Obrigada. Gratidão. Gratidão Obrigada. a você, gratidão a Népia, gratidão a todos vocês. Deixa, a sua última Obrigada, palavra viu? é sua.
Eu desejo que todos fiquem com Deus, que todos fiquem bem, que cada um procure resgatar dentro de si as potências que tem, porque todos nós temos, e todos nós devemos acreditar que somos filhos de Deus, então temos muito a doar para esse mundo aí. E Ele está nos mostrando que a gente busca dentro para botar para fora. Então vamos buscar em cada um de nós tudo que nós temos e agradecer a vida que temos, não é isso? E para os que precisam de auxílio, sempre acolher. Se a gente não consegue falar uma palavra de conforto, que dê o ombro para o outro chorar, e abrace, e acolha. Chora junto se for preciso, mas sempre acolhendo, porque essa doutrina é consoladora e é acolhedora. Fiquem com Deus. Fique em paz. Gratidão. Tchau.